Força. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Plínio. Tenho comigo a Joana Coimbra e o João Vidal. Então, para falar, vou começar aqui hoje, né, falando sobre as nossas doses culturais. É a nossa quinta edição dos Doses Culturais. As doses culturais, elas acontecem toda segunda quarta-feira do mês, então de cada mês. É um evento aberto a toda a comunidade. Todos que quiserem apresentar seus projetos, suas pesquisas ou assuntos que gostam de falar, ligados à cultura, num sentido amplo, que nós entendemos a cultura mesmo num sentido muito, muito, muito amplo. É, uma outra coisa, existe um formulário de inscrição, caso vocês queiram participar, que a gente sempre disponibiliza. Se vocês quiserem ter acesso a esse formulário, nós vamos colocar no chat do Facebook. Mas também, se por algum motivo nós não colocarmos ou você não encontrar, pode pedir para nós que nós enviamos esse formulário. Também estamos sempre procurando apresentações, temas de interesse de vocês, né? De coisas que vocês, né, tenham interesse em ouvir mais. Podem também nos enviar essas sugestões, que será muito, muito, muito bem-vinda essa sugestão, e provavelmente nós vamos acatar, procurar a pessoa mais indicada para falar sobre esse tema e fazer essa dose cultural. Sobre o evento de hoje, nós temos o João Vidal, daqui a pouquinho já passo a palavra para ele, mas basicamente vai ser uma conversa sobre a bicicleta e a cidade de Aveiro. Né? Por quê? Porque no dia 3 de junho é comemorado o Dia Mundial da Bicicleta, e nós resolvemos trazer esse tema aqui, já que também Aveiro está com uma forte aposta e investimento nessa temática da mobilidade suave, da bicicleta. Então, pronto, basicamente é isso. Então, João Vidal, seja muito, muito, muito bem-vindo. E passo a palavra, desculpa, na verdade vou passar a palavra para a Joana poder já Não, tu falar estás, um pouquinho. não Desculpa, é, João, eu não é a acabei me palavra que tu me enrolando. estás a passar. Não é a palavra que tu me estás a passar. Tu estás-me a passar a bicicleta, Ah, não. não é? Não pode ser só a A palavra. bicicleta. Então pronto. Então, passa a bicicleta para você, Joana. Ding, 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 já chegou. Então é assim. Eu sou a Joana, sou companheira aqui do Plínio nestas doses culturais. Connosco temos sempre o Padre Lionel e hoje o nosso convidado é o João Vidal, tal como o Plínio já disse. E então, João, fala-nos um pouco sobre ti e sobre o teu percurso. O que é que vocês querem saber mais em específico? Mais especificamente, quem és tu, de onde vens e como surgiu isso da tua De onde você bicicleta. nasceu? Já sei que você nasceu dia 30 de maio de algum ano. 1991, sou João Vidal, nasci em Aveiro, nascido e criado, sempre vivi em Aveiro. Neste momento, depois a gente acho que vai falar um pouquinho mais para a frente, estou a passar bastante tempo em Águeda, mas basicamente é isto. Soube que E qual tiraste. que tá mais ou menos Não ouvi Plínio. Não, não, força, minha internet tá meio mal hoje. Vai, Joana. Soube que tiraste a tua licenciatura na área de Química, não é, João? Bioquímica. Bioquímica. Como é Exatamente. que, como é que foi essa passagem para o mestrado em planeamento urbano? A passagem foi boa, foi boa. Não, Química, na altura, aliás, Química teria sido o meu curso de eleição. Para o início, quando eu era um bocadinho mais pequenino. Entretanto, decidi ingressar em Engenharia Química e percebi que não era bem aquilo que eu queria. Mas continuava ainda com alguma paixão pela parte da Química, então decidi dar de curso para Bioquímica. Depois acabei por esgotar a paixão e o interesse pela parte da Química, pelo interesse de estudar, atenção, não no interesse de... Claro. E então depois decidi apostar numa outra área que é basicamente o tema desta entrevista e que acabou por se iniciar mais ou menos em 2015,
na forma da temática da mobilidade e que depois acabou por casar com o mestrado em planeamento regional e urbano. Podes nos falar um pouco sobre o teu tema da tese, do planeamento urbano? Certo, o meu tema da minha dissertação foi mobilidade sustentável em bicicleta, o caso de Águeda. Tive um estágio na Câmara Municipal de Águeda, que foi bastante produtivo e bastante aprazível. O que me fez ainda gostar mais e decidir então realmente enverdar por um caminho profissional ligado a esta temática. E assim, o gosto pelas Mas, bicicletas, João, quando é que surgiu? O gosto pelas bicicletas, ora bem, isso é uma boa questão, isso é mesmo uma boa questão. Porque eu não faço a mínima ideia o porquê. Eu aprendi a andar de bicicleta, como a maioria de nós, em pequeninos, e talvez tenha sido aquela sensação de liberdade. Penso que tenha sido essa questão, o encurtar distância e sentir que nós estamos a deslizar e estamos em movimento. Esse terá sido um bocadinho das emoções de criança que depois ficaram guardadas. Plínio, tinha feito uma questão e fazer uma questão. Não, era isso, de onde que surgiu esse teu interesse de sair um pouco da bioquímica e chegar na bicicleta, nessa mobilidade suave. Mas pronto. Pois é que já era um tema que me agradava a mim em criança, ok? Tanto, mas na parte da bicicleta, porque a bicicleta é tipo é uma temática, um conjunto de temas, até mesmo na parte da mecânica, sempre fui bastante interessado em tentar, ao início estragava mais do que arranjava, mas depois lá melhorei na parte da mecânica, tanto da parte desportiva, que eu faço umas quantas acrobacias em bicicleta nos meus tempos livres, para além dos passeios, portanto é um conjunto de coisas, tudo ligado ao objeto, que neste caso é a bicicleta. Tiveste muitos Excelente, joelhos esfolados ao excelente. longo dos anos? Sim, sim. Um joelho colado, Ok. as canelas, nunca parti nenhum osso, já parti um dente a andar de bicicleta contra o muro. Então tens o perfil adequado para ser um ciclista. Parabéns. Então passamos para a próxima questão. Existe um ranking bike friendly, isto é, cidades amigáveis para o uso da bicicleta, para a mobilidade ciclável. A cidade de Aveiro está por detrás do Porto e de Lisboa. Queres nos falar um pouco sobre esta posição, sobre este tema? Sim, o Bike Friendly Index por acaso até foi uma ferramenta que surgiu enquanto eu estava a fazer a minha dissertação e acabei então por usar. Isto aqui vem de dois professores de Lisboa, não quero induzir as pessoas em erro, mas penso que seja do técnico de Lisboa, que é o professor Val e o professor Figueiredo, que entretanto desenvolveram então esta ferramenta que reúne diversas informações sobre as cidades, sobre as suas condições de declive, a malha urbana, se é um tecido bastante conjunto em termos do edificado, se é mais disperso, outras questões como, por exemplo, o investimento que o município tinha feito nos últimos tempos na prática da mobilidade suave e, principalmente para a região de Aveiro, uma das coisas que conta bastante é a percentagem de utilização da bicicleta, que é brutal, totalmente acima da média nas regiões da Mortosa, que é que tem mais per capita, e então depois na parte de Ilha, que é o município que tem mais utilização em absoluto da bicicleta. E isto inferi eu na minha dissertação, que muito provavelmente tem a ver com a parte da cultura de andar de bicicleta que já está enraizada nestas cidades. Recentemente nós temos visto grandes melhorias na cidade de Aveiro. Ciclovias a serem criadas, novos caminhos. O que é que tu pensas sobre isto? É assim, nós temos feito depois com outras, provavelmente mais para a frente, que eu estou envolvido noutras associações sobre este tema, é assim, é de louvar que se esteja finalmente a fazer um investimento na questão das infraestruturas, que são sempre um fator crucial para que as pessoas consigam aderir e sintam seguras a aderir a um novo modo de transporte. Contudo, há certas situações em que vou ter que discordar, nomeadamente quando foram colocados os estacionamentos que são de tipo correto, mas aqui
às vezes a gente acaba por pecar, por querer o perfeito e pronto. Mas os estacionamentos podiam ter sido com outros pormenores que iriam facilitar muito mais a vida das pessoas. Neste momento alguns já estão um pouco danificados. Estou a falar de estacionamentos Sheffield, que é aqueles dos invertidos, que Sim. são estacionamentos corretos. Sim. Agora, na parte das ciclovias, está a haver, infelizmente, alguma falha naquilo que é, não irei dizer de bom tom, não irei dizer correto, mas aquilo que deveria ser regido pelas linhas orientadoras que todas as outras ciclovias na Europa são feitas. Isto aqui é literatura perfeitamente acessível a toda a gente e às vezes assistimos a erros que podiam ser evitados. Quando dizes erros, tens assim alguns que te saltam mais à vista? Sem dúvida, há situações em Aveiro. É muito fácil agora meter o dedo na ferida na nova ciclovia, o ACP. É fácil, tanto começando pelo percurso, que provavelmente não agrada à maioria dos ciclistas, passa por uma subida bastante íngreme, como outras situações. Contudo, temos que dar uma palmatória que aquele é o percurso mais seguro. E se segurança fosse o ponto principal, aquele era o percurso mais calmo. Agora, infelizmente, nós temos outras infraestruturas em Aveiro que já estão desde 2000, 2001, que não têm tido a atenção que deveriam ter, ok? Aquela não é a única ciclovia da nossa cidade, há outras que já deviam ter tido o seu devido cuidado e a sua devida manutenção. Agora, assim de erros, acontecem vários. Infelizmente, vou ter que passar para a rotunda do Isca, em que aquilo podia ter sido feito de outra forma. Não, a sério, é que é um problema bastante sério para quem não tem ainda muita destreza, porque o trânsito que sai da rotunda, ou seja, quando os carros saem da rotunda, o trânsito acaba por estar nas costas. E se a pessoa não tiver destreza de estar a olhar, a andar em frente para não bater nos pilaretes de proteção, ok? Pode acabar por cair, pode acabar por ir para a rotunda, pode bater no passeio que está ao lado. Isto aqui podia ser evitado se antes da rotunda houvesse um outro percurso, ok? E que o corte fosse a 90 graus, ok? Que era para as pessoas conseguirem olhar e verem os carros, ainda por cima de dois sentidos, aliás, duas vias. São duas vias onde poderão estar dois carros a sair, aquilo acaba por ser complicado. Inclusivamente, penso que já houve atropelamentos, já foi noticiado lá, ou seja, requer sempre um cuidado redobrado. E em termos de continuidade entre linhas, as ciclovias ou as ciclopistas, conforme a situação, já se vai vendo alguma continuação entre elas, fazendo um percurso ciclável mais favorável. Correto? Um dos grandes pontos, e aliás o BFI fazia justamente isso, que era ver se existia então uma rede, uma união de ciclovias, não são apenas segmentos espalhados na cidade. Só que lá está, como eu e a Joana sabemos que tirámos ambos planeamento regional e urbano, as coisas são feitas num plano, um plano não há dinheiro para fazer tudo de uma vez, um plano é faseado, portanto na primeira fase aplicam-se estas ciclovias, numa segunda irão-se aplicar estas, na terceira e por aí adiante. Há situações em que simplesmente o plano termina na primeira fase e acabamos com segmentos de ciclovia que são praticamente inúteis e que não servem praticamente ninguém. Para os turistas com malas servem. É sempre bom para atravessar, não é? Mas não é esse o propósito, não é por isso que vem os Exatamente. infelizmente. E então, João, tu estás envolvido com a Cicla Aveiro, certo? Certo. Queres nos falar sobre o teu envolvimento com esta instituição? Isto lá está, isto aqui remonta a 2015, onde eles tiveram a primeira ciclo-oficina da Universidade de Aveiro, foi feita em maio de 2015. E foi aí então que eu tomei conhecimento que existia, na altura, o que era um grupo informal de cidadãos, que estava interessado na temática e que lá está, tinha a parte da mecânica e então juntei-me a eles. Acabámos sempre por falar, comecei a ir às reuniões e etc. Acabámos sempre por envolver e então chegou-se a um ponto onde toda a gente decidiu que deveria ser melhor nós fundarmos uma associação devidamente constituída. E pronto, foi assim que nasceu o Ciclo Aveiro. Muito bem, parece-me interessante. Vocês costumavam se reunir com frequência Costumávamos e costumamos, atenção. e continuam, é um projeto em continuidade. Agora, neste formato onde nós estamos agora, que é
virtual, infelizmente devido à pandemia. Mas sim, todas as 2 em 2 semanas, normalmente à segunda-feira, acabamos sempre de nos reunir, falar um bocadinho, ver que projetos, o que é que está a acontecer, que projetos é que temos em curso, o que é que podemos melhorar. Muito bem, excelente. Também ouvimos falar da Casa da Bicicleta. Em que consiste a Casa da Bicicleta, João? Ora bem, a Casa da Bicicleta, então, o espaço físico da associação, é aí que se expressa então os nossos bens, as coisas físicas, é a casa, acaba por ser a casa da Cicla Aveiro, mas nós queremos que seja realmente a casa da bicicleta, seja da região de Aveiro, seja apenas da cidade de Aveiro. É lá que temos a nossa oficina, é lá que mais tarde começaremos a tomar as nossas reuniões totalmente presenciais. É lá que também existe um espaço de co-work, que são pessoas que têm projetos pessoais, ou seja, profissionais da área que desenvolvem lá o seu trabalho. E acabamos sempre por ter um bocadinho de cultura associada à bicicleta, nem que seja por alguns quadros, alguns livros dedicados à temática, entre outras coisas. E depois temos uma parede maravilhosa, que é uma parede onde nós temos os posters dos nossos projetos antigos e das nossas atividades. E pronto. Nada como olhar para trás, não é? Quem quiser lá passar para conhecer é bem-vindo. Fica ao pé do quartel da GNR. Ok. É então aberta a toda a população. Quem quiser se juntar a este grupo para debate, para brainstorming, para projetos, é bem-vindo. Correto. Tem alguma página onde promovam a vossa atividade? Temos, aliás, nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Temos Facebook, temos LinkedIn, temos Instagram. Portanto, chegar até nós é muito fácil. É acessível. Uhum. Pronto. E em relação à Universidade de Aveiro, soubemos que foste coordenador do Núcleo da Bicicleta. Como é que foi a tua experiência e o que é que retiraste dela? Ora bem, aí é que foi. Aí é que foi um bocadinho mais a sério. Portanto, da parte do ciclo Aveiro sempre se notou, e claramente, muito antes de eu começar a estudar nisto, que o público universitário era um público, era um algo primário para receber a informação referente à utilização da bicicleta como meio de transporte, visto que nesta fase estão a alterar os seus hábitos de transporte, muita gente começa a andar a pé, outras têm que agora fazer outras deslocações que poderão ficar distantes, que poderiam aliar a bicicleta e promover a intermodalidade. E então é através do Ciclo Aveiro que surge realmente a ideia de que a universidade deveria ter um grupo que desenvolvesse trabalho lá. Porque até a própria universidade, ainda eu, na altura, ignorante, desconhecia todo o trabalho, porque a própria universidade já tinha desenvolvido bastante trabalho nesta área. Daí pareceu interessante, comecei a reunir alguns dos meus amigos e a minha namorada, que acabou por ficar a cuidar da parte financeira, e iniciámos o processo de criação do núcleo. Isto em 2015. Passámos a núcleo oficialmente no final de 2016, ou seja, quando foram as eleições. Foi uma experiência peras, foi uma experiência que me fez praticamente estar onde estou hoje, sem sombra de dúvidas nenhuma. Porque foi no sítio onde eu aprendi a gerir uma equipa, a trabalhar em equipa, a cumprir prazos, a fazer o que era necessário para os objetivos acontecerem, a pensar, a planear, depois mais tarde acabou-me por ajudar no mestrado, a prever maus resultados, como se podia evitá-los, outras situações, outras dimensões e principalmente como conseguir fazer com que a universidade, que sempre foi o nosso objetivo principal e continua a ser, com a equipa coordenadora e equipas que seguiram a mim, que é afirmar a Universidade de Aveiro como uma referência na temática da bicicleta. Ponto. E sempre na vertente da mobilidade sustentável, quer seja na vertente desportiva. É dessa forma, realmente, o núcleo faz com que a universidade tenha ainda um peso maior no que toca a desenvolver a mobilidade ciclável na nossa região. Não só em cativar as pessoas para o uso da bicicleta,
mas também para incentivar os estudantes e a comunidade académica a que o façam. Sim, Joana, acabo de concordar contigo, porque muito do meu trabalho e muito do trabalho de toda a minha equipa e das equipas consequentes, sem dúvida, sempre foi, na primeira fase, era apoiar quem se desloca de bicicleta para a universidade, nomeadamente através das ciclo-oficinas, depois mais tarde se transformaram na oficina da bicicleta, mas ainda funcionam as duas. Agora não tenho bem certeza se as ciclo-oficinas se realizam por causa, infelizmente, do Covid. Mas tudo aquilo que nós podemos fazer para apoiar quem se desloca de bicicleta, penso que terá sido feito. Ainda temos vivo o espaço da bicicleta e também a parte para encher pneus logo ali ao lado, não é? Sim, isso por acaso foi um infortúnio do destino, porque o Totem estava pensado para ser implementado muito antes do espaço. O Totem, então, para quem não sabe, é uma estrutura que está na Universidade de Aveiro, que tem um conjunto de ferramentas reduzido, básico, mas que serve para fazer aquelas reparações de emergência e uma bomba de ar. Depois, mais tarde, então começámos a pensar em abrir a oficina, só mais tarde. Mas sim, isto aqui foi daquelas medidas que a gente chamou medidas de primeira fase, medidas de apoio para que as pessoas que têm uma bicicleta, mas imaginar que por acaso até tinham um furo ou vazou, estou a precisar de dar ar, não tenho que me deslocar a pé, posso chegar a um sítio, dar ar à bicicleta e seguir a minha vida. Sem chatear ninguém, sem pedir nada a ninguém e pronto. Tens a percepção se este espaço antes do Covid teve adesão, a adesão esperada? Se Se o espaço dedicado à bicicleta teve a adesão esperada, se conseguiram arranjar algumas estás a falar nesta fase do Covid, antes do Covid. Nesta fase é complicado, mas antes, esta fase, mas o núcleo ainda está a trabalhar, o espaço certo. teve hoje aberto, eles não se recusam, aliás, o próprio governo definiu que o arranjo de bicicletas era como, me esqueci do termo correto, mas era basicamente uma necessidade primária, não é um bem essencial, um serviço essencial, acho que era este o termo correto. E eu penso que eles têm tido bastante adesão, e já na minha altura nós tínhamos adesão. Tudo muito bem que nós começámos pequeninos e depois acabámos sempre por crescer, de certeza. Ótimo. E a missão continuará enquanto houver gerações que se importam com esta causa. Já foi muito semente do teu trabalho, João. Parabéns, Obrigado. Mas não assim, é? mas para mim o principal não é o trabalho que eu fiz a par com a minha equipa, porque eu não sou o único. Atenção, muito do meu trabalho, muita gente meteu a mão naquilo que dizem que é o meu trabalho e eu tenho que dar crédito a toda a gente. Mas sim, para mim o principal não é exatamente aquele trabalho que foi feito, ok? É a continuação e a expansão daquilo que deverá ser o tema da bicicleta na universidade ou até mesmo na cidade de Aveiro. Ainda associado a essa expansão, temos o projeto A-Bike, o projeto assim mais recente, pelo que eu sei. Mais ou menos recente, sim. Este projeto foi também 2016. Aliás, a apresentação oficial do projeto do All-Bike, do projeto U-Bike, okay? Isto aqui é um projeto a nível nacional, com fundos comunitários europeus, onde concorreram as universidades para terem bicicletas e outros equipamentos relacionados. A apresentação foi em 2015. A Universidade de Aveiro, desde o início, que quis candidatou-se. Felizmente depois teve alguns problemas com a empresa, com o procedimento de contratação pública, mas por culpa da empresa, não por culpa da Universidade de Aveiro, que acabou por atrasar a chegada das bicicletas, acabando por chegar por uma outra empresa, mas sem dúvida nenhuma que é um projeto de louvar, porque as universidades neste momento têm as ferramentas para lá está, trazerem a um público-alvo, a um público principal, a bicicleta, conseguir introduzir de forma de baixo custo e de uma forma simplificada. As pessoas conseguem experimentar, quer sejam estudantes, funcionários ou docentes, conseguem experimentar durante um semestre ou o regulamento definido, conseguem experimentar e ver se realmente é aquilo que
pensavam que era, se consegue adequar com a vida delas e se conseguem juntar então ao grupo das pessoas que se deslocam de bicicleta para o trabalho e do trabalho para casa e das outras voltas todas que têm que dar. Aquilo, pelo que eu sei, as bicicletas têm um conta quilómetros. Certo? E tens dois modelos, o modelo motorizado e o modelo simplificado. Certo. Portanto, um dos grandes objetivos do bike era justamente a descarbonização, ou aliás, a poupança de emissão de carbono, que neste caso é medido pelo número de quilómetros que as pessoas percorrem na sua bicicleta. E depois, então, a Universidade de Aveiro, algumas universidades optaram só por modelos elétricos, outras penso que não. Eu já não tenho a memória total de todas as universidades. Acho que nenhuma quis apenas convencionais. Algumas quiseram só elétricas e então a Universidade de Aveiro decidiu optar por elétricas e convencionais. Sendo que as elétricas seriam sempre dadas às pessoas que moravam mais longe ou que iriam fazer mais quilómetros e as convencionais, que são mais levezinhas, mais ágeis até, ficariam para as pessoas que moravam mais perto ou iriam fazer menos quilómetros. Muito bem pensado, sem dúvida. Pessoalmente, o que é que tu mais gostas sobre este projeto? Da universidade, do Allbike, Sim, do A-Bike. o que é que eu mais gosto neste projeto? Ora bem, isto é um bocado complicado, isso é uma pergunta complicada já. É assim, para começar que são bicicletas, ok? Em segundo que foi uma coisa muito desejada por muita gente na Universidade de Aveiro e que finalmente aconteceu. Obviamente que com a chegada das bicicletas chegaram 239 ferramentas para conseguirmos pôr pôr as pessoas a mudar os seus hábitos e a dar essa hipótese. E muito provavelmente aquilo que eu mais gosto talvez ainda seja tudo aquilo que é possível fazer com este projeto. O impacto causado numa pessoa já é bom. E o impacto causado em várias pessoas, nem que seja dar o gostinho por andar de bicicleta, já é muito bom. Concordo. Excelente, excelente. Então passamos agora a outro tema. Trabalhas na empresa Light Mobi, certo? É assim Leitmobil, que se diz. Leitmobil. Há pessoas, Certo. há pessoas que dizem Leitmobil, eu gosto mais de dizer Leitmobil que tem um E no fim. Dar aquela... Mobi, mais francês, e feminino. Não? Eu sei. Então, queres-nos falar um pouco sobre essa marca e o que é que fazes nesta empresa? Ora bem, portanto, esta foi a empresa que acabou por dar, por realizar o último contrato público com a Universidade de Aveiro, que realmente se materializou com a entrega das bicicletas. Foi aí que eu tomei contacto com a empresa e eu neste momento sou coordenador do projeto de mobilidade sustentável, ou seja, o meu dia não há 2 dias iguais, portanto, num dia poderei estar a resolver um problema relacionado com uma estação que está a ter avariado e eu vou ter que aqui organizar uma ida lá, juntamente com técnicos. No outro dia posso estar a fazer um trabalho sobre melhorias para a nossa plataforma de software. No momento a seguir posso estar justamente a falar com o diretor de produção sobre o que é que irá sair para o próximo mês, o que é necessário fazer. Posso estar a discutir a estratégia da empresa com o engenheiro José Mota, que é o nosso CEO. É sério, e depois... É o professor Mota. Não, é o outro José Mota. É outro José. Outro José Mota, como assim? José Mota, sim. Portanto, isto aqui no meio estou sempre a ser chamado, porque são coisas que são necessárias pela parte dos clientes, pela parte dos nossos parceiros. Portanto, isto aqui é bastante agitado. Mas está a ser um desafio excelente. É, portanto, um trabalho bastante dinâmico e versátil. É verdade, é verdade. E que exige planeamento, ok? É para saber o que é que há para fazer, o que é que falta, o que é que tem de ser feito e está sempre a contar que poderá acontecer alguma coisa de inesperada, ou alguém se lembre de alguma coisa, alguém tenha uma excelente ideia e a gente tenha que pegar naquilo. Está a ser bastante bom. Não tens mãos a medir com isto. Não. Então estás muito bem entregue.
Obrigado. Tá, o trabalho foi entregue à pessoa certa. Muito bem, muito bem. E essa marca, que produtos é que tem à disponibilidade do público? É assim, nós neste preciso momento estamos a trabalhar muito mais na vertente de bike sharing, ou seja, nós estamos totalmente focados nessa vertente. Nós somos das poucas empresas, que é para não dizer a única a nível nacional e das poucas provavelmente a nível europeu, que oferece uma solução integrada, ou seja, se alguma entidade quiser, vamos supor, por exemplo, um hotel. O hotel quer implementar um sistema para ter as bicicletas disponíveis para os seus clientes utilizarem. Pode vir falar connosco, que nós fazemos desde a parte do acompanhamento, ou seja, desde a concepção do projeto, ao desenvolvimento e a adequação do dimensionamento do projeto. Depois produzimos as bicicletas, as docas, que é onde as bicicletas atracam, e os tótems, que é a parte de controle. Depois também podemos oferecer consultoria, caso seja necessário. E depois temos toda uma parte de software do nosso parceiro, que consegue abarcar todas as necessidades dos nossos clientes. Ou seja, as pessoas vindo, as entidades, aliás, vindo cá, somos uma única paragem que resolve totalmente o problema deles. Problema, entre aspas. Nós gostamos de resolver problemas. Infelizmente, neste momento, ainda não iniciámos a venda a privados, mas no futuro trataremos desta componente. Já está planeado. É o próximo passo. Já. Muito bem. Aumentar o leque de clientes e de público. E como é que surgiu esta oportunidade de emprego? Isto basicamente surgiu porque eu tomei contacto com a empresa na altura do Allbike, em onde eu também fui consultor técnico e também fazia diversas funções, entre as quais acabei-me sempre por envolver com a parte do acompanhamento da empresa, quando a empresa ia lá, que foi necessário várias vezes para trazer as 239 bicicletas, como é lógico, foi necessário vir cá várias vezes. Depois, entretanto, as bicicletas, como vinham acondicionadas, tinha que se endireitar a guiadores, etc. Houve uma revisão, chegou a haver uma outra alteração a nível das bicicletas elétricas, então eu fui acompanhando a empresa e tomei contacto com ela. E depois eles gostaram de ti, tu gostaste deles, Basicamente, parceria ideal, não é? É assim mesmo. Estavas em casa já, antes quase. de estar em casa. Então, e dada a tua experiência, se alguém quiser comprar a sua primeira bicicleta ou quiser comprar uma bicicleta, o que é que tu recomendas? Lá está, Joana, isto aqui pode ser uma pergunta muito vasta. Uma bicicleta em que temos. Pode ser uma bicicleta para uso desportivo, pode ser uma bicicleta apenas para passear, pode ser uma bicicleta utilitária. Utilitária para fazer deslocações na cidade, para ir às compras, para dar um passeio. Sim, simples. Ok, provavelmente quem já está, quem já está com essa ideia, até, se calhar até tem a bicicleta que necessita numa primeira altura. A bicicleta já deve estar na garagem. Portanto, provavelmente a minha primeira recomendação era um cadeado dos bons, independentemente do preço da bicicleta, ok? Cadeado dos bons na forma de um U-lock, que é um invertido, depois tem aqui a barra, ou uma corrente. Não gosto muito de correntes, prefiro os cadeados em U. Independentemente do preço, um cadeado que seja mais resistente a um corte, como nomeadamente um serrote metálico, até um bolt cutter, corta-parafusos, que é como se fosse uma turquesa muito grande, começa nos 20 euros. Nem que a bicicleta só custe 20 euros, penso que já vale a pena. Já vale a pena o cadeado. Pronto. E depois, mais tarde, se realmente aquilo for para utilizar como um meio de transporte, ok? A oferta, o mercado é imenso, desde bicicletas elétricas a custarem 3 mil euros. Por acaso, o mundo das bicicletas é muito diversificado e encontra sempre a solução para a carteira das pessoas. Portanto, O preço primeira, ideal para a tua carteira. primeira recomendação é um cadeado. São 20 eurinhos, mas poupa bastantes dores de cabeça. A segunda recomendação é começar a olhar para uma bicicleta de uma forma então um pouco mais utilitária. Começar a procurar uma outra solução, que provavelmente tenha os pneus adequados, esteja equipada com guarda-lamas, consiga levar alguma carga nos alforjes. E penso que seja assim.
João, uma pergunta para você. Você acha que em Aveiro tem necessidade de nós termos bicicletas elétricas, por exemplo? É assim, necessidade? Talvez não. E se calhar estamos nós a falar que ainda somos jovens. Se nós queremos abarcar um outro conjunto de pessoas, ok? Mas outras pessoas que provavelmente já não andam de bicicleta há algum tempo, pessoas um pouco mais idosas, debilitadas, inclusivamente, eu penso que sim. Aliás, pela experiência que eu tenho tido a cuidar de todos os sistemas de bike sharing, quase nenhum tem apenas bicicletas convencionais. Porque, aliás, uma bicicleta elétrica que reduz o esforço que a pessoa faz, mesmo que seja uma pessoa saudável, jovem e forte, nós acabamos sempre por ser um bocadinho preguiçosos de natureza e acabamos sempre a optar pela bicicleta elétrica. Aliás, Lisboa, o Gira, quando foi lançado, tinha um conjunto de bicicletas elétricas e um conjunto de bicicletas convencionais. Neste momento, as bicicletas convencionais são bastante reduzidas e eles neste momento só compram bicicletas elétricas. E Lisboa tem um pouco mais de inclinação em certas zonas do que Aveiro, a topografia é um bocadinho mais acidentada, mas mesmo assim os números não mentem. As pessoas tendo uma opção de bicicleta elétrica acabam sempre por escolhê-lo. Percebi. Mas então, para qual tipo de pessoas ou tipo de terreno que você talvez indicasse mais o uso de uma bicicleta elétrica, por exemplo? É fácil. Águeda, Águeda, por exemplo, que é um caso que eu conheço bem, aliás, estou cá a trabalhar e acabei por estudar para a minha dissertação. Águeda é daquelas cidades em que provavelmente uma bicicleta convencional não faz grande sentido. Não é que seja impossível, ok? Circular de bicicleta convencional não é, que eu próprio já o fiz, mas a bicicleta elétrica ajuda a vencer as inclinações. A Águeda tem duas inclinações bastante fortes no sentido norte e que acabam por desaparecer praticamente com uma bicicleta elétrica. E acabo de me lembrar de outras questões que acabei por levantar durante a minha dissertação, que é um próprio convite à utilização da bicicleta, o facto de ser elétrica, as pessoas estão dispostas a percorrer maiores distâncias, ok? Ou seja, o facto de, por exemplo, ser uma bicicleta elétrica, eu ter de ir para o trabalho, ter 2 ou 3 subidas, mas acabar por chegar lá mais depressa, não chegar cansado, não chegar suado, acaba sempre por compensar face eu ir numa bicicleta convencional. É interessante, é muito interessante. Justo. Efetivamente, Joana? as nossas cidades estão cada vez mais urbanizadas e com mais serviços, com mais pontos de interesse, o que faz com que as pessoas queiram, sei lá, em vez de andar só ali no centro, em curtas distâncias, queiram dar mais um esticãozito e visitar outros sítios, cada vez mais distantes. E com a bicicleta elétrica é uma opção, Sim, é uma boa opção, não é cansativo, acaba por ser uma atividade de lazer muito boa. Aliás, estas com bicicletas elétricas, uma pessoa dá mais um saltinho, mas depois temos aquelas pessoas que fazem 50 quilómetros por dia. Tu sim. és, que tipo de pessoa és tu, João? Quantos quilómetros é que tu já fizeste por dia? Poucos. Eu vou ser sincero, não é exatamente. Já embarquei em viagens de 30 km, mas lá está. Se calhar estou para comparar a amigos meus, atletas, que basicamente diziam uns para os outros como é que é: vamos à Serra da Estrela e saem daqui e vão até ao pico da Serra da Estrela e voltam a vir, ok? Portanto, eu não sou desses, não faço estrada, pelo menos para já, ainda tenho muito tempo até à minha reforma, mas basicamente eu não vejo as coisas pela distância que faço. Não és esse tipo de ciclista, não és É, aquele. Não. Vou utilizar o meu fim de semana para descansar, vou dar ali uma volta de 100 quilómetros e volto. Sim, para mim o interesse da parte desportiva, pelo menos neste momento, ou era um pouco mais. Agora, felizmente, já tenho outras responsabilidades, mas na altura era sempre aprender manobras novas e era um processo de bastante insistência e de bastante treino e foi provavelmente aí que até acabei por desenvolver a minha persistência que afeta toda a minha vida. Eu já era teimoso de natureza e depois acabei por ficar um bocadinho pior sempre a tentar
para ter até que finalmente aconteça aquilo que eu quero. Teimoso não, persistente, não é? João, Teimosia. Chamemos-lhe assim. boa. João, me diz uma coisa. Por exemplo, você disse que, né, que não é muito de fazer estrada e tal. Até tem um amigo, por acaso, que faz muito estrada com a bicicleta. É daqueles que fez, acho que a N2, No final que das acho que é de norte até o Algarve, uma coisa assim. chaves, chaves da Faro, Nossa, enfim, eu fico cansado só de imaginar fazer isso de bicicleta, das manobras. É, sim, isso é, Chaves a Faro, eu acho. agora é uma viagem que até tem estado muito, muito em voga a fazer, é que basicamente atravessa Portugal mesmo de norte a sul, mas eu acredito que as pessoas façam mesmo aquilo, não tanto um bocadinho pela distância, mas até mesmo pela viagem em si, ou seja, não é o destino, é exatamente a viagem em si, que aquilo atravessa diferentes regiões com diferentes tipos de paisagem. Se calhar numa semana ou em 2 semanas ainda era capaz de aceitar fazer isto. Agora, como eu vejo alguns amigos meus a fazer assim, não. Ah, Pronto. E, mas, vai, vai. desculpa, Joana, mas, por exemplo, você acha que eu vi que tem o Parque Radical agora, acho que é isso, que fizeram uma coisa para skate, bicicleta, trotinetes ali no Parque da Macaca? Sim. Acha que aquilo ali, por exemplo, podemos dinamizar e fazer eventos, provas, campeonatos, alguma coisa ali e fazer alguma coisa já na tua onda, com manobras e tudo mais? Sim. Aliás, eu penso que até mesmo a própria construção deste equipamento, aliás, construção e implementação deste equipamento, acabou por sempre por ter alguma parte de estratégia por parte da Câmara de dinamização, não só do espaço, como também da parte da cidade, porque Aveiro não tinha skatepark. Ilhavo tem um na Gafanha, ok? Mortosa, que é um município mais pequenino, já tinha um skatepark, então Aveiro acabou por ser, vamos cá ser sinceros, então não somos capital distrito, afinal não temos um skatepark, e então a Câmara Municipal, com este executivo, decidiu realmente fazer a implementação de uma coisa que está em condições. Percebi. E acha que vocês ali, Ciclaveiro, enfim, coisa também do núcleo da universidade, com a Câmara, tem interesse em fazer essas dinâmicas, essas dinamizações ali naquilo? É assim, especificamente no skatepark, só se for o núcleo, que o núcleo trabalha uma parte mais desportiva, o núcleo da bicicleta da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Da parte do ciclo Aveiro, nós tratamos apenas a parte utilitária da bicicleta, ok? Portanto, aquilo para o ciclo Aveiro apenas Ok. poderá ter algum interesse se for aliado, por exemplo, ensinar crianças a... Isto aqui é uma ideia assim muito rebuscada, ok? Mas só se for ensinar crianças a tomar contacto com outros obstáculos ou treinar um pouco a destreza, mas acaba por ser um pouco incerto a utilidade daquilo para a Associação Ciclável. Para a parte do núcleo e para a parte da Câmara, penso que sim, aquilo poderá ter algum interesse. Com isto, não descarto, obviamente, toda a outra dimensão de envolvimento e de parcerias que a Câmara Municipal de Aveiro tem com a Ciclo Aveiro e tem com o núcleo noutros âmbitos. Ok, João, muito obrigada por este esclarecimento. João, a minha última pergunta. O que é que tu achas daquelas bicicletas que têm um banquinho à frente para uma pessoa idosa passear ou uma criança passear, na companhia de alguém que conduz a bicicleta? Acho que acaba sempre por ser uma excelente ideia. Aliás, a bicicleta acaba sempre por demonstrar que é uma ferramenta para uma miríade de condições e que acaba sempre por melhorar a vida das pessoas. Aliás, existe, existe que um grande atleta que infelizmente teve uma queda e ficou paraplégico, que é o Martin Aston, e que neste preciso momento as suas voltas, aliás, neste preciso momento as voltas dele não são
com companhia, que entretanto arranjaram uma bicicleta, desenvolveram um banco especial para ele agora já está mais autónomo, mas durante uma altura as bicicletas eram de 2 lugares e a pessoa a pedalar e ele a conduzir. Excelente, excelente. É mesmo na companhia, dá para fazer em companhia, não exclui ninguém. Exatamente, é bem uma ferramenta até de inclusão dos nossos slogans do planeamento e daquelas palavras, Cidades mais inclusivas, das cidades acessíveis, comunidades mais resilientes, mas sim, cidades e comunidades sustentáveis. exatamente, e no fim acaba mesmo na prática, muito para além da teoria, acaba mesmo por ser na prática uma das ferramentas essenciais, até mesmo para a vivência das nossas cidades e de retomar algum do espaço público urbano que está dado a mais para a utilização do automóvel. É isso mesmo, o espaço público é feito para as pessoas e é em Exatamente. prol delas que se devem se pensar as estratégias e pensar o espaço. Não é Exato. fazer mais estacionamentos, porque nós não queremos mais carros. Queremos pessoas satisfeitas e pessoas que podem usar o espaço. Sim, aliás, uma das piadas do meio foi uma frase dita que basicamente estamos a tentar vencer o problema do excesso do automóvel construindo mais estradas e mais estacionamentos, que nunca acaba por resolver. Era a mesma coisa que dizemos a uma pessoa que está obesa e que já tem risco de saúde sério, que a solução para o problema dela era um cinto maior. Não tem lógica absolutamente nenhuma. Gostei, gostei. Sinceramente, gostei. Um cinto maior. Pois, tipo o Obelix. Pois, Portanto, vai engordando, engordando, engordando. Pronto, um cinto maior resolve, não fica apertado. exatamente. Por mais espaço que a gente dedica ao uso do automóvel, mais do que demonstrado, diversos autores, que acaba sempre por fazer um efeito, um loop de feedback positivo, que seja, as pessoas veem mais estacionamento, veem mais facilidades, então já quer dizer que já posso ir de carro para ali. Já construíram mais esta via, quer dizer que agora isto eu já posso andar aqui à vontade. E acaba sempre por perpetuar este ciclo positivo de estarmos sempre a incentivar o uso do automóvel. Agora, também não podemos é cair no radicalismo de dizer que automóveis não podem circular, exceto, obviamente, se forem centros históricos de cidades, e isso, sinceramente, acho que já não entendo porque é que isso já não se faz em diversas cidades portuguesas. Mas noutras situações haverá sempre gente que necessita do automóvel para o seu dia a dia, perfeitamente. Exato. Até porque hoje em dia a habitação e o local de emprego distam bastante. Exatamente. Isso é que é uma das nossas grandes desgraças, é justamente essa. Dos nossos, para muita gente é o emprego, que infelizmente agora é o meu caso, que antigamente ia para a universidade de bicicleta. Agora, infelizmente, tenho que vir de automóvel, porque nem sequer horários de comboio tenho, pois isto aqui já envolve outras dimensões de transporte coletivo. Não batem certo com os teus próprios horários. Pois, exatamente. Por exemplo, se eu ainda estou na empresa neste momento, se eu tiver que ir embora agora, eu não tenho comboio. Ponto. Ou seja, eu provavelmente amanhã era feriado, não sei se eles têm horários, provavelmente já só chegava a casa no fim de semana. Acampavas. Ou nem sei se a CP está em greve, portanto, infelizmente estamos assim. E depois, como nós também estudamos os dois, o próprio facto da dispersão, nós não temos, as nossas comunidades não estão concentradas, estão bastante dispersas e as pessoas acabam por fazer casas bastante longe, dos serviços e acaba sempre por fazer alguns aglomerados, que depois é muito difícil de um próprio Estado conseguir providenciar os serviços necessários àquelas comunidades. É verdade. Sim, senhora. É isso mesmo. Temos de fazer cidades melhores e que permitam o uso da bicicleta. Não é Exato. isso que estamos a concluir aqui? Exatamente. Pronto, João, olha, muito obrigada pelo teu contributo. Foi uma conversa bastante interessante, sem dúvida que foi muito enriquecedora. Tiramos daqui bastantes lições, pelo menos eu acho que tirei e fiquei muito satisfeita. Fiquei ainda com mais interesse em estar mais próxima das dinâmicas que a universidade promove. E também, pronto, aproveitar talvez mais as bugas e quem sabe um dia arranjar uma bicicleta para mim própria. Quem sabe? Mas ainda não se justifica que eu não moro assim tão longe da universidade. Não interessa, Eh, é sempre bom. Uma bicicleta faz sempre falta. Tá?
Pronto, tenho de arranjar uma, nem que seja assim umas massinhas, porque já há massas em forma de bicicleta. Eu compro logo um saco e fico com dezenas delas, se entendem? Temos que ver isso, Ana. Temos que ver a compra da tua bicicleta, que senão isto aqui só andar a fazer entrevistas e as pessoas a dizer que tem que comprar um cabeado, etc. Isto aqui temos que passar à prática. Sim, Exatamente, dar o parece exemplo. isto parece mais é assim um tipo, faça um GoFundMe para a bicicleta da Joana. Acho que sim, acho que sim. É a maneira Fazemos da uma Joana dizer vaquinha. alguém me ofereça uma. A gente contribui, sem problema. Quem é o primeiro a dar o euro na caixinha? Eu dou, mas é para comprar a bicicleta e para usar, atenção. Não é para ficar na Sim. garagem parada. Sim, sim. Ok, eu prometo não desviar recursos deste crowdfunding importante para a minha vida. Falando em crowdfundings, o CUF está neste momento a promover uma recolha de fundos para Timor. Timor teve um desastre bastante grave, pelo que está numa situação de emergência alimentar. E neste momento estão a decorrer a recolha de donativos, por isso, se quiserem verificar na nossa página, temos lá o nosso endereço bancário para que possam fazer transferências. Quaisquer valores são ótimos, do mais pequeno euro a qualquer quantia que estejam dispostos, tudo é uma ajuda para ajudar nesta causa. Temos outros anúncios também, temos disponíveis as sopas, as melhores sopas de Aveiro. Se têm dúvidas, vão confirmar. A sopa é bastante barata e dizem até que é feita com água benta. Se é ou não, isso eu já não consigo confirmar, mas consigo confirmar que o sabor é incrível. O CUF que tem também à disponibilidade da sua comunidade consultas de psicologia gratuitas para toda a comunidade académica, por isso se estiverem a atravessar alguma crise ou algum momento que precisem de falar com alguém que não seja vosso amigo ou da vossa família, têm sempre a psicóloga disponível. O endereço está disponível também através das nossas páginas e redes sociais. E quero lembrar-vos também que até ao final deste mês, até dia 30 de junho, poderão dar parte do vosso IRS. E atenção que isto não vai descontar nada naquilo que vão receber, é apenas consignar um certo valor que iria para o Estado, consignar esta parte ao CUF. Basta apenas colocarem o número que está disponível na nossa página no preenchimento da vossa declaração de IRS. 5%, se não estou em erro, do valor será doado. 0,5, antes fossem 5%, Joana. São só 0,5%. Pronto, é isso mesmo. Ali a vírgula, uma pessoa a esta hora já não está muito bem a vê-la. Ok. E pronto, são estes os nossos anúncios. No próximo mês teremos também as nossas doses culturais, por isso fiquem atentos, daremos novas novidades. E quanto a esta sessão, João, muito obrigada pela tua disponibilidade. Agradeço o convite. Espero que tenhas gostado. Foi interessante falar convosco. Ok. Ficamos contentes e contamos contigo para uma próxima edição relacionada com as bicicletas. Se calhar dar continuidade ao tema com outras questões, até inclusivamente com outras pessoas. Força. Muito bem, muito bem. Vamos estar atentos. Vamos estar atentos. Serás o primeiro alvo. Obrigado. Pronto. Ok. Então, continuação de uma boa noite. Tá, igualmente a todos. Tomar. Obrigada e vai Boa para noite. casa. Vai lá, vai descansar. Sai daí. Acho que amanhã acho que vou andar de bicicleta. Vou ver se consigo. Acho que sim. Deves fazer isso. Vai aliviar o teu stress. Então vá. Tchau, obrigado a todos. Com licença. Tchau, tchau.